Você quer ver o céu se mover? Então pare de questionar e comece a confiar. Nosso canal não pede ajuda financeira, mas se essa palavra te abençoar, inscreva-se, curta, compartilhe e comente Amém para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Não questione Deus, ore. Essa frase, simples e direta, carrega um dos maiores segredos espirituais que o ser humano ainda luta para compreender. Em momentos de dor, crise, perdas ou injustiças, nossa primeira reação muitas vezes é olhar para cima e perguntar: por que Deus? Mas essa pergunta, que pode parecer inofensiva, carrega em si uma dúvida perigosa: a de que Deus poderia estar errando conosco. A Bíblia deixa claro: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Números 23, 19. Ele não age por impulso, não muda de ideia, não se deixa levar por emoções humanas. Ele é Deus. Ele é soberano. E quem somos nós, com o nosso entendimento limitado, com nossas emoções frágeis, com nossa visão curta, para questionar aquele que vê o fim desde o começo? Na dor, queremos explicações, mas a fé não exige explicação, ela exige confiança. Jó é o maior exemplo disso. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, bens, apoio. Sua esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Jó 2:10. Mais adiante, Deus responde a Jó, não explicando o motivo de tudo, mas mostrando sua soberania. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó 38:4. Deus não deve explicações. Ele quer relacionamento, não interrogatório. Questionar Deus é colocar nossa razão acima da fé, é agir como se soubéssemos mais do que Ele. Os caminhos de Deus são perfeitos, e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Salmos 18:30. Tudo que Deus faz tem propósito, e tudo o que Ele permite também. Quando não entendemos, precisamos confiar. Quando não enxergamos, precisamos fechar os olhos e continuar orando. Deus é perfeito em tudo, e isso não é um clichê, é uma verdade espiritual profunda. Ele não tem sombra de variação. Tiago 1:17. Sua justiça não falha, sua fidelidade não muda, seu caráter é eterno e imutável. O que Deus quer de nós em meio à dor? Uma oração sincera. Ao invés de perguntar por quê, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Foi isso que Davi fez. Quando o filho fruto do adultério com Betseba ficou doente, Davi orou, jejuou, se humilhou. Mas quando a criança morreu, Davi se levantou, adorou a Deus e seguiu. Por quê? Porque ele entendeu que Deus é soberano. Enquanto a criança ainda vivia, jejuei e chorei. Mas agora que ela morreu, por que jejuaria? Poderia eu fazê-la voltar? 2 Samuel 22, 23 e 23. Oração é confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo que pareça que tudo está errado. As situações difíceis são a escola onde Deus nos ensina lições eternas. E toda escola tem provas. Mas a prova não serve para reprovar, serve para aprovar, para mostrar que aprendemos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas incluem as boas e as ruins, incluem a perda, a dor, a rejeição, o silêncio. E se você está vivendo algo que não entende, pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer me ensinar? Você pode não receber a resposta hoje, mas sua fé será fortalecida amanhã. Muitas vezes, nosso impulso de questionar Deus nasce do orgulho. Queremos controle, queremos que tudo faça sentido. Mas a fé não é sobre controle, é sobre entrega. É reconhecer que somos barro e Ele é o oleiro. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim?
Romanos 9, 20. Se você quer viver o propósito de Deus, aprenda a confiar no processo de Deus. Ao invés de dizer, por que isso está acontecendo? Diga, glória a Deus porque Ele está comigo. Ao invés de perguntar, por que eu? Diga, Senhor, me mostra o que o Senhor quer me revelar. Isso muda tudo, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago 4, 6. O que fazer quando não entendemos Deus? Quando você não entender Deus, continue servindo, continue orando, continue obedecendo. A obediência cega tem mais valor do que a obediência que exige sinais. Jesus disse a Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. A Bíblia é cheia de pessoas que obedeceram sem entender. Abraão foi chamado para sair de sua terra e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Gênesis 12, 1. Não foi fácil. Ele não tinha mapa, mas obedeceu, e Deus honrou. Moisés foi chamado para voltar ao Egito e enfrentar Faraó, mesmo sendo gago. Ele não entendeu por que Deus escolheria alguém como ele, mas mesmo assim foi. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Maria, mãe de Jesus, recebeu uma palavra absurda. Você será mãe mesmo sendo virgem. Ela poderia questionar, duvidar, recusar, mas sua resposta foi a mais linda. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Esse é o coração que Deus procura. Um coração que não questiona, mas se entrega. Um coração que não exige entender tudo, mas decide confiar. Muitas vezes, Deus permite o silêncio justamente para nos amadurecer. Quando o céu está em silêncio, é hora de se lembrar do que Deus já falou. Quando você não sente nada, é hora de lembrar o que você sabe, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele não muda. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Se você acredita que Deus tem pensamentos de paz sobre sua vida, então não há por que questionar. Há motivos para descansar. Lembre-se, questionar é alimentar dúvida. Orar é alimentar fé. O inimigo quer que você desconfie de Deus. O Espírito Santo quer que você confie ainda mais. Então, no momento da angústia, feche os olhos e diga, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E continue orando mesmo que as palavras não venham. Continue jejuando mesmo sem ver resultados. Continue caminhando mesmo sem enxergar o próximo passo. Porque Deus está no controle de tudo. Ele não se atrasa, Ele não falha, Ele não erra. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania, a Tua justiça, a Tua fidelidade. Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tu és perfeito, santo, justo em tudo que fazes. Perdoa-nos pelas vezes que Te questionamos, pelas vezes em que olhamos para o alto e dissemos por quê, ao invés de dizer, eis-me aqui. Hoje abrimos mão do controle e declaramos, confiamos em Ti. Ensina-nos a ver além da dor, a ouvir além do silêncio, a entender com o coração aquilo que a nossa mente não alcança. Queremos aprender contigo, mesmo nas lutas. Queremos crescer contigo, mesmo nos desertos. Dá-nos um coração como o de Maria, que diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Um coração como o de Jó, que mesmo em meio à perda declarou, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Hoje, consagramos nossa vida a Ti. A dor que sentimos, colocamos em Tuas mãos. O medo que carregamos, entregamos ao Teu amor. As perguntas sem respostas, entregamos à Tua paz. Porque cremos que tudo coopera para o nosso bem. Ajuda-nos a parar de questionar e começar a adorar. Que da nossa boca saia louvor e não murmuração. Que do nosso coração transborde fé e não dúvida. Fortalece-nos, Senhor, para os dias maus. Sustenta-nos com a Tua destra fiel.
e nos guia por teus caminhos, mesmo que não consigamos entender para onde estamos indo. Tu és Deus, e isso basta. Em nome de Jesus. Amém.